que vai sobrar. Diretamente do Teatro B32 aqui em São Paulo, Rafael Nogueira. Aqui é Felipe Torches. Aqui é Júlio César. E estamos aqui no evento Mundo dos Musicais Convida. E aqui tem do Mundo dos Musicais Priscila, tudo bem, pessoal? e... Pedro Torresan, oi. E a gente está nesse evento aqui que é o Mundo dos Musicais Convida, junto com o Musical Cast, sobre o musical Nautopia. Então a gente veio assistir o musical Nautopia. Só que antes da gente assistir, a gente vai dar uma visitada nos bastidores do musical, ver os camarins, ver como funciona. E também ter um bate-papo com os criativos do musical e também com um dos atores, que também é produtor, o Beto Sargentelli. Então a gente vai gravar esse bate-papo daqui a pouquinho, para vocês escutarem também como foi. E também, se vocês ainda não assistiram, venham assistir aqui no Teatro B32 São Paulo, curtíssima temporada. E se vocês também têm mais interesse, então fique até o final desse episódio para escutar como foi o bate-papo. Então vamos lá de bate-papo agora. Bom, vou apresentar rapidamente todo mundo aqui, cada um vai falando. Nós temos aqui o Dani, nosso autor, compositor, diretor, encenador, e tudo que vocês acharem que é bonito aqui, de alguma forma foi ele que deu ideia e fez. Nas horas vagas. Adoro. Olivia, nossa diretora de movimento, que vocês vão ver coisas lindíssimas em cena também, que ela contribuiu aí para que chegasse nesse resultado. O Rob, que é o nosso assistente de direção, que fica aí correndo atrás de todas as coisas que o Dani inventa para ajudar a fazer acontecer, né? Com maior satisfação e disposição possível. E outras cositas. E outras coisas. O Beto, que também é nosso coprodutor e o protagonista do espetáculo. Eu, Dani e Beto, a gente assina junto a produção desse espetáculo. Já me apresentei para vocês. E o Diego, que não chegou porque ele teve um imprevisto de ser assaltado aí, tá se resolvendo, que é o diretor musical. Uma roubada, literalmente. Que é o diretor musical, que seria o outro personagem para estar aqui com a gente. Daqui a pouco ele chega por aí, tá? E vai estar na foto, pelo menos. Acho que o Dani dá uma introdução. O Dani passa pro Beto para ele poder liberar e subir. E depois a gente fica aqui para ir esclarecendo dúvidas, coisas gerais, o que o pessoal tiver aí de questionamentos. Bom, gente, bem-vindos. Obrigado por terem vindo. Eu gostaria de ter essa conversa com vocês depois que vocês assistissem o espetáculo, mas como domingo é sempre o dia de desmontagem, pra gente é complicado, ainda que a gente termine mais cedo, conversar depois. Então, só para falar um pouquinho desse projeto, o Nautopia é o 7º espetáculo que eu escrevo, 7º musical que eu escrevo, e é o primeiro que ganha uma produção, assim, ainda que independente, mas uma produção full, né, cheia, com um elenco desse tamanho, orquestra. A gente não tem patrocínio, não tem investidor, é uma produção que nós estamos bancando no risco e no prazer de fazer um espetáculo que conta uma história como essa. É um musical 100% original e autoral, todo o texto, as músicas foram desenvolvidos ao longo de 5 anos de processo. Eu sou o tipo de autor que acredita na necessidade do tempo para se desenvolver um musical. Eu sempre falo que o musical é um bebê elefante, que tem uma gestação que demora um tempo. E ainda assim, a gente sempre nesse processo de desenvolver independentemente, por conta enfim, da postura do mercado com relação a obras originais, né? Tem certas liberdades em ser uma produção independente, mas também tem certas dificuldades também por conta do mercado, do olhar sobre o tipo de musical que a gente está apresentando. Eu até ouvi umas coisas, é um musical mais polêmico, porque o que a gente costuma ouvir das pessoas é que é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Isso em alguns momentos pode ser bom, porque a pessoa se abre para o novo, e isso em alguns momentos pode criar uma certa dificuldade, e tudo bem. Eu acho que esse é o papel da arte, criar diálogos, criar pontes, né? A nossa intenção com essa história é essa. E aí, desde 2017, então, desenvolvendo esse espetáculo com esses parceiros. O Betinho entrou na segunda oficina já em 2018. E desde então a gente vem desenvolvendo esse projeto. Depois o Ale, que estava ali no começo do primeiro workshop, junto com a Olivia também, voltou para formar essa tríade de produções. E basicamente, só para eu falar um pouquinho da história, é um musical que conta
o retorno do Tomás, que é o nosso protagonista, para sua terra de origem. Ele é o primogênito de uma comunidade que foi construída por um pequeno grupo de amigos num lugar que existe, que chama-se Vale da Utopia, que não é uma ilha, é um vale no continente, porque as pessoas costumam, porque quando a gente fala da ilha no texto, a gente está falando da ilha de Florianópolis, mas o Vale da Utopia é um lugar real, e ele recebeu esse nome, Tomás, em homenagem ao Tomás Moros, que é o autor do livro A Utopia, que o pai dele, o João, ou o que a gente subentende que é o pai, tem essa questão de paternidade na história, era um professor de filosofia universitário. Então é um espetáculo que tem essa poética filosófica de falar sobre seu propósito na vida, trata de questões familiares e a herança dos sonhos dos nossos pais e das gerações que antecederam a gente, para a gente ser feliz e encontrar o nosso lugar do mundo. Então o Tomás é um cara que está procurando o lugar dele no mundo, e ele só entende o lugar dele no mundo depois que ele volta para encontrar o seu núcleo familiar, confrontar o passado de perdas, né? Ele é um cara que sofreu muitas perdas dentro da família, sendo que a última foi o desaparecimento da irmã dele, da Clara, no mar. E isso faz com que ele dê uma pirada, natural. E 3 anos se passam até que ele resolva confrontar essa história aí. Existem questões obscuras nesse passado com relação à família dele que ele resolve confrontar para então poder se libertar. Então é uma jornada que, além do texto e além da história que a gente está contando, eu sempre acabo dizendo que quem senta aqui para assistir esse espetáculo com o coração aberto passa por um certo processo de compreensão mais profunda das suas próprias emoções, dos seus próprios anseios, suas próprias vontades na vida, seus próprios laços familiares, suas relações. Todo mundo tem uma relação com o pai, com mãe, com o irmão, com o tio, com o filho, consigo mesmo. Então, o Nautopia, ele é um espetáculo que serve muito como espelho do espectador. Todos nós temos algum ponto na nossa própria história que a gente tem uma certa dificuldade de olhar. Então a gente propõe um mergulho, é um mergulho lento, é um espetáculo que tem um tempo de duração, apesar de eu ter feito algumas edições, isso tudo foi importante nesse processo que a gente está desde a nossa estreia, mas ele propõe esse mergulho, e como todo mergulho a gente precisa de um tempo de descompressurização. Quando a gente mergulha, você tem que descer um pouco, descompressurizar, descer mais um pouco para chegar onde a gente quer chegar. E aí depois para subir de volta à tona a mesma coisa. Então é isso. É o que eu tenho para dizer. Eu vou falar para o Beto agora, conversar um pouquinho sobre tudo o que ele quiser falar, personagem, história, amores, temores. Triângulos. É muito gratificante, assim, por uma maneira geral, ver um espetáculo desse porte e com esse requinte de construção estar cumprindo uma temporada em São Paulo. A gente sabe as dificuldades que é produzir, falando como produtores, né? A gente sabe a dificuldade que é produzir uma história original em qualquer nível, e principalmente no Brasil, onde a gente está passando por uma fase um pouco delicada na cultura, para ser pegando leve até na palavra. A gente está com alguns desafios na hora de produzir, e a gente resolveu acreditar 100% nessa história e botar isso no palco, e com pessoas incríveis ao nosso lado para fazer isso acontecer. A gente sabe a dificuldade que foi para isso acontecer, e que bom que estamos nesse lugar, assim, dia após dia, sentindo a emoção, sentindo os feedbacks, as pessoas que saem totalmente modificadas. A gente sabe, parece até um pouco piegas, a gente fala, quero fazer arte para modificar o mundo. Cara, mas é cada vez mais raro a arte que modifica o mundo. Então eu acho que o nosso grande bônus e orgulho aqui é isso, é sentir como esse espetáculo, como essa história chega nas pessoas e como a gente sente esse carinho de volta. Acaba sendo cíclico, né? A gente vai trocando e reabastecendo, e então a gente está sentindo o que a gente sempre sentiu, a gente agora está sentindo com mais pessoas. Estamos tendo esse retorno de energia. Então é muito bacana contar essa história pelo ponto de vista do Tomás, que carrega um peso, uma história que ele não conta para ninguém. Quando ele conta, ainda assim, ele conta de uma maneira extremamente difícil. Ele é quase
é quase que na marra, é exprimida ali o negócio que você fala, meu Deus. Então, é um grande desafio também carregar tudo isso e durante esse tempo no palco, como a gente diz, são histórias que se relacionam muito delicadas, né? Vou dar um spoiler de leve, venham assistir, pessoal que está ouvindo, e vocês que já estão aqui, a gente descobre que ele é fruto de um abuso. E isso já é um peso energético e espiritual muito grande, né? Isso já vem com uma carga muito pesada. Eu tenho pensado muito por esse prisma nos últimos tempos, que ele já é fruto de algo difícil, né? Se a gente for para pensar. E aí tudo que envolve essa egrégora familiar, essa história, é uma saga familiar, né? Que o Dani fala, é muito latente em todos nós. A gente sempre vai ter uma relação com alguém ou conhece alguém que tem uma relação parecida com as relações que a gente está abordando aqui em diversos níveis. Então, eu acho que as camadas realmente são muito, muito legais, porque a gente acaba atingindo diferentes pontos de vista, diferentes pessoas e emoções. E a gente tem também uma coisa que é muito legal agora, que a gente chegou numa maturidade do espetáculo, que a gente está com 2 horas e 45, que é a base de quase todos os espetáculos da Broadway. Então a gente realmente agora arredondamos, acho que até o ritmo do espetáculo a gente ganhou um ritmo bacana, a gente chegou num lugar muito legal onde o espetáculo está realmente dentro estamos agora, 3ª, 4ª semana já de temporada. Estamos na 4ª. Na 4ª, encerrando a 4ª semana de temporada, com o espetáculo finalmente do jeito que a gente gostaria de estar. Claro que sempre ainda, o diretor já assim, ó. Ainda temos que esse coisas. É um processo, né, mas... que normalmente, falando da Broadway, isso acontece durante as previews, né, as prévias. Então você tem ali um mês, normalmente, antes do espetáculo estrear oficialmente, 7 previews. shows na semana, para você ir azeitando, cortando, polindo. Então, assim. Quando já não passou por uma cidade. A gente estreou. Anos antes. Sem os tryouts e tudo. Então, a gente estreou. E eu sendo esse cara que gosta de processo, sem a luz do espetáculo pronta. Eu tinha 3 cenas no meio do segundo espetáculo, eu falei, acende a geral. Porque não dá tempo, é um nível de requinte, de detalhe, que a gente tem um olhar de querer realmente fazer a coisa... Principalmente no espetáculo onde a luz é muito importante para o nosso cenário. A gente tem um cenário que é mega simples, do ponto de vista de construção e de budget, mas vocês vão ver o quanto a gente conseguiu rebuscar essa simplicidade e encontrar nessa simplicidade algo que visualmente as pessoas falam, nossa, caramba, não imaginei que isso pudesse virar isso. Como é que isso deu esse efeito? Então, assim, existe eu acho que sempre que a falta de recursos, escassez de dinheiro, estimula a criatividade. E nós, como brasileiros, estamos meio que acostumados a se virar nos 30 nesse quesito, né? De ser criativos e tudo mais. Mas só uma coisa, isso leva tempo, né, Dani? Lógico, A gente teve que... Uma das coisas que eu sempre, lógico, esse trabalho visual vem de uma pesquisa, né, que integra aí esses 5 anos de desenvolvimento do espetáculo, mas a gente também teve uma possibilidade que é muito rara para produções independentes ou qualquer outra produção teatral, que foi de ensaiar um bom tempo aqui no teatro. Então eu me lembro que quando eu estava desenvolvendo a encenação, especialmente na relação com a vela, eu falava assim, gente... Que luxo que é você ter um espaço para poder criar. Porque eu nunca tive isso como criador e como encenador. O Teatro B32 foi muito E esse teatro, nosso. que como vocês podem ver, não é qualquer teatro. Esse é um teatro super tecnológico. Aqui tudo que a gente está sentado em cima, aqui tem cadeira. Aqui também Nós tem inauguramos plateia. a primeira temporada teatral do teatro. Isso é muito legal. Então essa coisa, a questão criativa para se desenvolver esse espetáculo, foi muito importante a gente estar num lugar em que a gente pudesse... desenvolver, e aí ao longo dessas 4 primeiras semanas de apresentação, um período, não vou dizer que foram prévias, porque a gente oficialmente estreou, tentar adequar um espetáculo que dentro da minha visão, só para ser breve, para as pessoas poderem falar, porque eu também sou geminiano e falo pelos cotovelos, de tentar adequar
um espetáculo criado livremente. Esse não é um espetáculo que foi encomendado por ninguém. Nenhum produtor falou, vamos escrever. Esse é um espetáculo que foi criado por um autor, um cara que quis contar essa história, e aí veio um bando de louco, falou, vamos produzir, vamos fazer. Só que aí, quando você tem essa visão livre, você dá de cara com a muralha do mercado. E com as barreiras culturais que existem entre a ideia de um criador e o vingar comercial de uma obra. Então esse aqui é um espetáculo que está entrando num circuito comercial. Então eu tenho que, de alguma forma ou de outra, fazer concessões para que esse espetáculo se molde dentro de um formato mais comercial. Questão do tempo, questão ainda que assim, eu não me sinto cerceado em nenhum momento, mas eu acho que os ajustes têm que ser feitos. E isso assim, no nosso mecanismo de produção é esse. Eu não tenho um mês de prévia no Teatro B32 para fazer ajustes. É tipo, vamos construindo aí conforme a gente já tá voando, vai construindo o avião. É o famoso trocar o pneu com o carro andando. É isso. Então, mas mesmo assim, o que eu acho assim, isso que o Betinho tava falando, a gente chega hoje na nossa 4ª semana com um espetáculo um tanto mais enxuto, com um ritmo mais acertado. Aí começam as primeiras questões de a gente também começar a colocar as possíveis substituições com pessoas que ou se machucam ou estão doentes. Tudo isso dentro da engrenagem de um musical grande, quando a gente senta para ver, a gente não faz ideia, né? De toda a correria que está acontecendo por trás, seja na questão humana ou na parte técnica. A gente, na nossa estreia, o nosso sistema de som da casa, pifou. A gente fez o primeiro ato inteiro sem PA, sem sistema de PA. E aí as pessoas falam, nossa, eu nem percebi. E a produção assim, a estreia, nossa estreia foi nesse... Vocês vão devolver ingresso, convidar pra voltar outro deu assim, dia. vamos parar. Lá em casa, assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Então é isso, assim. É por isso, a gente busca ter um nível de profissionalismo e de alcançar a excelência no que a gente faz, porque a gente, óbvio, tem um olhar minucioso. Eu, Olivia, o Rob, Betinho, Diego, o Ale, todos nós somos muito bitolados nesse sentido de querer fazer o melhor, né? Mas, enfim, aí tem as questões de... Até por sermos Nem sempre querer é poder. Não, exatamente por sermos essa produção independente, tudo custa e custa muito, e ninguém aqui é rico. Imagina, das produções grandes que eu fiz, até em produções com milhões, são milhares de problemas que acontecem, e a gente... tem lá milhões para resolver. A gente, a produção tem milhões. A gente sem budget é mais complicado ainda. Mas enfim, a gente está dizendo tudo isso para dizer que assim, fazer teatro desse jeito que a gente está fazendo é um desafio enorme, mas isso não seria possível se a gente tivesse só o olho no box office, no quanto isso vai voltar para a gente em termos de bilheteria. E acho que esse é um risco que poucos produtores do mercado se permitem correr, porque aí é uma questão da relação do próprio produtor, enfim, e do nível de loucura da pessoa. E também das leis de incentivo que a gente usa aqui. Exato, porque as pessoas, existe esse mecanismo viciado da forma como as coisas são produzidas, né? É um único que, lógico que a Lei Rouanet, ela é ótima porque ela possibilita, não só a Rouanet, mas o PROAC, o PROMAC, possibilita que isso se viabilize, mas ao mesmo tempo engessa muito a produção cultural. Que poderia cultural. ser complementar, acaba exato. Se tornando a única fonte, tem né? muitas lá coisas fora tem que... os investidores que acreditam no projeto e que fazem ele ser viabilizado. Aqui a gente não tem essa tradição, né? A gente ainda, tem essa, se Deus quiser, ainda. E daí a coragem dessa produção, né? Que está abrindo, fazendo história, porque decidiu fazer uma montagem sem nenhum incentivo de um musical, que a gente sabe que é muito ligado à questão comercial pelo preço, de produção e tudo isso. Então, temos aqui algo novo na história do musical, não só na parte artística, mas também na parte de produção. Né? Porque os próprios nacionais que tem, nem sempre assumem uma produção desse tamanho. Acabam optando por fazer coisas menores, acústico, com muito menos gente, com muito menos equipamento e tudo mais. E a gente está tentando fazer esse híbrido, né? Numa produção maior, com a qualidade e tamanho que um espetáculo pede, só que
sem o investimento de uma produção tão grande. Então é bacana a gente ter esse quase como um formato híbrido e novo mesmo, como o Bob disse, porque a gente está conseguindo executar essa temporada e realmente a gente fala assim em nome de Nossa Senhora. Então, graças a Deus... Porque eu acho que a gente precisa acreditar no nosso potencial de contar as nossas histórias. Eu preciso pedir licença pro Beto, que já chamaram duas vezes no rádio aqui. Ó. Vou lá, gente. Muito obrigado. Venham assistir, venham se emocionar conosco. Gente, tentando conseguir gravar. Já tô aqui. É um olho no podcast e um olho na plateia. Obrigado, gente. Até já. Um beijo. O que eu ia dizer, só para pontuar isso que o Beto estava falando, é que eu acredito muito, e foi por isso que eu escolhi fazer né, enfim, nesse processo todo a gente se pega perguntando assim, mas por que diabos eu há 20 anos encasquetei que eu ia escrever musical? E eu nunca, por mais percalços que tenham acontecido, eu nunca duvidei dessa importância da gente contar as nossas histórias, né? Da gente confiar nesse potencial criativo que nós temos como cultura, né? E existem inúmeros talentos que estão aí tentando criar musicais, peças, filmes, e que muitas vezes se sentem desestimulados exatamente por todas essas dificuldades que estão acontecendo, que todo artista passa. Então eu acho que esse musical também ele funciona como uma amostra de que outros caminhos são possíveis. Claro, não vou dizer que é um caminho fácil, é um caminho que exige muito empenho, exige um caminho, todos os caminhos exigem empenho, mas assim, existem formas da gente fazer acontecer. E eu acho que se a gente acreditar nisso, a gente vai conseguir produzir muito mais conteúdo nosso que não necessariamente se opõe ao que vem de fora ou ao que já é feito, porque eu não sou... Né? Exatamente, mas é complementar, porque eu amo a Broadway, eu adoro Eu acho que a função é trazer uma identidade cultural, né, Dani? Parar de você ficar entendendo da guerra do Vietnã e falar disso aqui no Brasil. Tudo bem, é uma coisa que aconteceu internacionalmente e é sabido, mas quem que vai falar das nossas questões aqui? O Dani usa um termo, às vezes, que eu acho muito legal, que é ter as nossas texturas, nossas cores, nossos sabores, nossos conflitos familiares. A nossa temperatura. Não é à toa que novela da Globo faz sucesso. Fala da vida real. E eu acho que tem isso, assim, desde que eu me voltei para escrever musicais e tentar buscar histórias, a minha pesquisa sempre foi na identidade do autor brasileiro dentro da linguagem, sem obviamente cair nos regionalismos ou nos clichês que a gente está acostumado a ver, ou no que é lugar comum, que a gente está acostumado a ver quando fala de um musical brasileiro. E isso é muito louco, porque dentro da cabeça do próprio grande público é algo que também constrói uma barreira cultural, porque muitas vezes você fala para a pessoa, é um musical brasileiro. Brasileiro? Ai, não sei. Se for biográfico, funciona, né? Porque é isso, as pessoas elas não acreditam, a verdade é que as pessoas não acreditam que a gente pode fazer algo bom, elas já vêm, ou melhor, já não vêm achando que, brasileiro é ruim, sabe assim? Então, eu acho que tem esse lugar da gente se entender nessa linguagem, que é uma linguagem que está mais do que provada para todo mundo que a gente gosta, todo mundo que está aqui gosta de musical, e a gente tem uma história comercial, inclusive musical, os musicais da Atlântida, as revistas, ou mesmo as produções do Vitor Berbara, todos esses musicais já existiam antes da virada, no final da década de 90, né? Você já teve produções ali de Jesus Cristo Superstar, Evita, Chorus Line, A Noviça Rebelde, My Fair Lady, tudo isso aconteceu antes dessa virada, né? Então, tá mais do que provado que nós somos um povo que gosta de teatro musical. Mas eu acho que a gente tem história para contar. A gente pode exportar e não importar só. Em números gerais, o Brasil já é o terceiro maior consumidor. Era a Argentina, já tem acho que 8 anos que o Brasil assumiu a dianteira. É Broadway, West End e Brasil. Ele já é o terceiro em números, tanto de venda de ingressos quanto de empregos diretos. Era a Argentina até 8 anos atrás. Mais que a Alemanha? É o terceiro no mundo, o Brasil, hoje. Só perde para Broadway e West End. São Paulo, especificamente. Não é nem Brasil, é São Paulo. Só perde para Broadway e West End. Tão constante, fluir, seguir adiante, fluir. Se eu deixar ir, vou deixar vir, ver fluir. Cada instante a fluir.
Mas enfim, gente, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de saber? Não sei se de repente alguém que não falou ainda quiser falar lógico, a Oli não falou, quer falar um pouquinho sobre, Di também. Eu? Bom, em termos de movimento, né, aqui, que a gente não chama nem de coreografia, vocês vão assistir, vocês vão ver que não vai ter um número de dance break, um jazz, um sapateado, entendeu? A gente buscou trazer o movimento de uma outra forma, como a gente também entrega a história, né? Que vocês vão assistir, vocês vão entender. De uma outra forma, eu acho que a gente pensou muito na hora de criar o Nautopia na questão da companhia de teatro, sabe? De um teatro de grupo mesmo, assim. E da gente criar um código, como se fosse um código que permeasse toda a peça, assim. Então a gente tem um elenco completamente heterogêneo. A gente tem pessoas que têm histórico de dança e a gente tem pessoas que não têm nenhum histórico de dança. E aí a movimentação foi toda pensada justamente para que todo mundo pudesse cumprir, né, e comunicar mesmo. Pra gente também não ficar extremamente preso na parte estética e visual do negócio, mas realmente o movimento ser mais um instrumento de comunicação, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa assim, em termos de... Olhando pelo viés de movimento, eu acho que é uma coisa bem diferente do que a gente vê hoje em dia nos musicais, assim. E é isso, minha gente. Venham assistir. Diego, 5 minutinhos pra gente finalizar, que o pessoal vai fazer passagem de som. Vou iniciar falando do processo de trabalhar diretamente com o Dani, que é um gênio, né? Da lâmpada. Gênio da lâmpada, fez os arranjos, toda a parte musical, as composições. Foi muito interessante trabalhar, discutir com ele os arranjos diretamente. É uma obra riquíssima com relação a vozes, tem muito coro, tem muita harmonia diferente, assim, não convencional. Vocês vão escutar, é interessante esse lado. Também o lado da gente fazer a edição de todas as partituras, deixar tudo pronto para a orquestra, uma orquestra de 10 músicos, com o budget que a gente tem que preparar. Gente, a gente é muito louco, vocês não têm noção, é um trabalho do cão. É um trabalho do cão. 2 calhamaços assim, de grade de partitura. Tem bastante música muito rica, também instrumental, tem quarteto de cordas. Então, trabalhar diretamente com o Dani é uma honra e é muito bacana a troca com ele. Também com relação ao trabalho, eu acho que todos estão se doando muito, o elenco também super se doou a aprender uma obra que não é fácil, é densa musicalmente, então o elenco veio junto também. Os músicos, tem alguns músicos que escreveram algumas coisas para mim. A bateria foi não arranjada, mas escrita, a parte de partitura pelo nosso baterista, a guitarra foi escrita pelo nosso guitarrista. Então esse trabalho de construção é muito interessante, né? É diferente e como o Dani falou, com a grana que a gente tem, é uma coisa de louco e tá todo mundo muito afim de fazer. O que eu tenho para falar da obra é que é uma obra belíssima, eu acho, assim, como diretor musical, acho uma obra incrível, músicas incríveis que tem potencial para a gente gravar e soltar aí para... Queremos. Para chegar para as pessoas, e tem gente que já pede as músicas para cantar em aula, nossa, e aquela música lá, Ruínas a Mais, tal. Então, ao meu ver, é um grande potencial musical. Foi desafiador, né, juntar a orquestra com 10 músicos de orquestra, com a princípio 24, 26 pessoas do elenco, foram um pouquinho menos. Mas está sendo muito gratificante também o fato de fazer toda essa música lá atrás, pelos televisores, eles terem que enxergar a gente dali, eu enxergando eles de lá, não enxergando diretamente. O Lucas, maravilhoso, auxiliando a gente em tudo. Bem desafiador, mas a gente gosta disso. Esse é o negócio, a gente gosta e está a fim de fazer e entregar para vocês da melhor maneira. A gente gosta do que é difícil. Eu queria falar uma coisa,
Não pode, já deu tempo. Não, é que eu acho assim, o público de vocês... Não, é rapidinho. O público de vocês, com certeza, tem sonhos de fazer parte de um musical ou de participar de uma produção de musical. E o Nautopia, ele é um prato cheio para quem se interessa por dramaturgia de teatro musical, para quem se interessa por composição, porque assim... É uma obra muito rica mesmo, assim. Eu fui convidado pelo Dani, entrei no final do ano passado no processo e acompanho há muito tempo, né, todas as produções, enfim, e realmente eu queria fazer um convite para quem gosta, se interessa por teatro musical, que venha assistir o Nautopia e preste atenção nos detalhes, que eu acho que é um espetáculo riquíssimo, cheio de easter eggs, cheio de coisas e de referências para fãs de musical. Então, assim, meu convite é que venham uma vez, assistam, que voltem e fiquem prestando atenção nos detalhes. É isso. Bom, do pessoal aqui, alguns vão acompanhar da plateia onde vocês estão, outros vão acompanhar das cadeiras. São dois tipos diferentes de experiência e que todas funcionam. Eu recomendo isso que o Laio falou. Voltou? Vê de um lugar diferente. Eu falo por quem vê praticamente todas as apresentações de um ponto diferente. Eu acho que eu já vi de 8 pontos diferentes desse teatro o espetáculo. E principalmente por ele ter alguns elementos vivos, como essa vela, que vocês vão ver ela criar todo esse movimento do espetáculo, ele nunca é igual. Quando você vê ele de um ponto diferente, você enxerga de uma outra maneira. Até o texto parece que te toca de uma outra forma, dependendo de onde você olha. Então, quem tiver oportunidade, eu falo, volte e veja de um outro ponto de vista, não só do texto, das músicas, deixar te tocar num outro lugar, mas visualmente falando também. Quem vê do lado vai ver como se trabalha as cordas, como o elenco tem toda uma coordenação para que isso dê certo. Essa vela, quantos são 12 formatos? São 22. 22 formatos no total, vocês vão ver que essa vela vai criando. E isso não acontece por acaso, não é um painel que sobe e desce com um maquinista subindo e descendo, não. É o elenco no palco puxando cada corda para o seu lugar certo, colocando no mosquetão como a tripulação certo, de um navio. na corda certa. E é isso, é justamente trazer essa presença de até quem não está ali fazendo um personagem específico, estar presente, estar em cena. Muita gente sai e comenta comigo e fala assim, nossa, que legal esse espetáculo, vocês dão a oportunidade para absolutamente todo mundo que está no palco estar literalmente fazendo alguma função ou alguma coisa. E é gostoso de ver isso. Eu mesmo, às vezes, me pego olhando pessoas que não têm personagem específico, que são cover ou estão ali no samba, ou alguém que entra para cobrir alguma coisa, como se a pessoa se dedica e dá o máximo dela naquilo, você vê com que empenho ela move aquela parte da vela. Eu brinco, o Henrique é o guardião da vela, todo dia ele fica olhando se tem uma coisinha torta, ele está ali corrigindo, o outro passa puxando de cá, de lá, então... Prestem tem uma coisa também, quando o dia que o elenco não tá, que eles não estão na sintonia, a vela derrota, porque isso é um ser vivo. Ela derrota eles. Eu faço hoje é 1-0 pra vela. Então o personagem final que o Dani criou depois do workshop, que ninguém sabia, foi a vela. É o personagem permanente assim mais interessante e místico desse espetáculo, porque também não tem uma constância, é o que o Dani falou. Não, e ela conta uma história. É uma história num lugar abstrato, mas ela conta uma história. Também quando a gente fala, voltem para perceber os detalhes e as sutilezas, porque tudo acontece, às vezes, mesmo que seja de uma forma espontânea ou intuitiva, depois de um tempo a gente repara numa coisa e fala, você reparou que aquilo aconteceu assim desse jeito? Nossa, que louco, né? Como se aquilo tivesse sido concebido de uma forma meio misteriosa. Não tinha da última vez, né? Mas enfim. Pessoal, agradecer essa atenção, nós temos que encerrar porque o pessoal precisa fazer aquecimento. Vou liberar todos aqui. A gente vai fazer uma foto geral com a chegada deles, então aguardem um pouquinho mais aqui. E é isso, aí depois a gente dá uma passada aqui para vocês verem onde fica a orquestra, dá uma passada geral e libera todo mundo para poder mais uma vez convidar todo mundo para vir aqui no Teatro B32, na Avenida Faria Lima 3732, na Utopia. Estamos aqui até o final de maio. Venham ver a gente! E acabamos de sair da sessão de Nautopia e estamos aqui com algumas pessoas
Espera só um pouquinho, vem aqui, Pri, a Priscila do Mundo dos Musicais, fala o que você achou do musical Nautopia. Gente, eu achei maravilhoso, sensacional. Chorei pra caramba. Meu, é lindo, 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 lindo. Tipo, não tem outra palavra. É lindo. Nossa, é uma beleza assim que não tem palavras pra dizer o quão bonito é, sabe? Em todos os aspectos, não só a questão de músicas, a história é muito bonita, o cenário, é aquela coisa que eu gosto que é do simples, sabe? Mas do simples você consegue fazer uma coisa majestosa. Eu achei sensacional. Venham, por favor, não percam essa oportunidade. E também estamos aqui com o Pedro, do Mundo dos Musicais. Fala o que você achou do Nautopia. Olha, é o que eu falei pra todo mundo, tipo, é lindo, mas tipo, lindo parece uma palavra pouca pra isso, mas é que tipo, é tudo lindo, é tudo plástico, é tudo redondo, o elenco é lindo. Os figurinos são lindos, a luz é linda, a história é maravilhosa, tipo, é um espetáculo lindo e que é diferente, não tem como comparar. Sério, tem que vir ver e ser tocado. Se você não sair tocado, tem alguma coisa errada com você, entendeu? É isso, é maravilhoso. E é isso, acabamos de escutar então o que o Mundo dos Musicais tinha, né, pra falar. Ou seja, vem assistir porque tá lindo e maravilhoso. Provavelmente mais pra frente no Musicalcast a gente vai falar de novo do musical. Então aproveitam, venham, prestigiem, que é musical independente, então precisa ser visto. E curta temporada, então corram porque vale muito a pena, tá lindo demais. E é isso, beijos pra vocês. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.